Deixamos para trás a grandiosidade da Cidade do México e seguimos rumo ao desconhecido. Foram mais de 400 quilômetros até Guadalajara, com certo medo no ar, bloqueios militares, quartéis, a tensão era real. Mas encontramos uma cidade viva, cheia de cultura e seguimos viagem. Entre curvas e plantações de agave, a alma da tequila nos acompanhava na estrada. Até que enfim, o Pacífico, Mazatlán nos recebeu com braços abertos e os pratos cheios. E agora, a travessia. Um novo capítulo começa dentro desse barco. Mas o que nos espera do outro lado, você vai descobrir em breve. Arrumando as coisas? Bom dia! Bom dia! Arrumando tudo aqui. E hoje é o nosso último dia aqui na Cidade do México. Vamos para Guadalajara. É uma viagem que teoricamente seria bem tranquila, mas na prática a gente está um pouco preocupado porque um amigo teve problema na quarta-feira. O quartel fechou a estrada, botou fogo em caminhões. Hoje é domingo, no caso. Hoje é domingo, já passou um tempinho. A gente resolveu até ficar mais tempo aqui, porque até para coincidir com a nossa bolsa para Barra Califórnia. A gente não conseguiu, né, para a data que a gente queria, então atrasou em uns 3, 4 dias. E a cidade aqui estava muito agradável para ficar, tinha os nossos amigos que a gente saiu ontem também, então valia mais a pena ficar aqui 2 dias a mais do que ficar lá em Guadalajara ou Mazatlán. E a gente vai ficar lá também, então. Mas vai ficar menos tempo, né? Vamos ficar menos tempo do que a gente ficou aqui na Cidade do México. A cidade é muito agradável, muito legal. Obrigado aí a todos os amigos, Arturo, pela recepção. Nós voltamos, era umas 9 horas, 9h30 à noite, muito tranquilo também. Uma coisa que é engraçada de se ver aqui, melhor, que você não vê, é o tanto de moto que tem, porque... Olá, estes... Vamos deixar acá. Vamos deixar. Sim, vamos deixar acá. Graças. Nós andamos muito tempo assim e quase não via moto. Muito pouco, até moto de entregador. Assim, não tem moto. A cidade é que eles falaram que há 5 anos atrás não tinha moto nenhuma. Agora que começou a aparecer moto. Exatamente. É um pouco complicado andar de moto na Cidade do México, você tem que ter um pouquinho de paciência, principalmente com moto grande. Eles não deixam um corredor pra você. Eles não têm um hábito, né? Exato. Mas foi ótimo, a cidade é linda, bem arborizada, embora seja bastante poluída, a gente sente bastante a qualidade do ar. O olho arde. Mas a cidade é muito legal, muito bonita. E vale a pena ir pelo menos uns 3 noites aqui para conhecer muito bem ela. A cidade é maravilhosa, adoramos. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim da Cidade do México, por ser cidade grande, né? A gente me surpreendeu. Muito fã, mas ela é surpreendente. Realmente é uma cidade que é agradável de ficar nela. Isso aí. É uma das capitais nossa favorita. Tá entre Lima e Cidade do México. Durante a viagem foi a que nós mais gostamos. Bogotá acho que terceira para mim. Vamos lá, partiu Guadalajara. Primeira paradinha aqui, passamos um pouco depois de Toluca. Toluca é uma cidade interessante, a temperatura caiu muito já, está em 18, 19 graus, a gente tá gostoso aqui, né? Tá bem legal. E agora a gente viu no mapa, pareceu um pouquinho de preocupação, porque parece faixa interditada, justamente onde tinha as interdições durante a semana, por causa do quartel. Então a gente está um pouquinho preocupado, mas não vai acontecer nada. O tempo do GPS aumentou em 35 minutos também, alterou, para botar uma gasolina aqui. O cara falou que não ia ter problema, né? Porém, né, nunca se sabe. Só sabe quem vai. Então temos que ir para ver. E estamos gastando mais dinheiro com pedágio do que com gasolina. Como é caro. A gente já passou por umas 4 ou 5 casetas. Quilômetros. Não andamos 100 quilômetros. Já passamos por 5. É caro. Gastamos uns R$80 de pedágio.
isso de morango deu 100? Sim, ela fez um desconto pra gente. Era 130, ela fez por 100, dá quanto? R$30. R$30. Morango bom? Bom, bem docinho. Já vem na base. Nosso desenho, né? E depois daquele morango delicioso, seguimos viagem com o coração leve e a estrada tranquila pela frente. Logo cruzamos a entrada de Jalisco, estado conhecido por ser a terra da tequila e também por carregar muitos boatos sobre bloqueios nas estradas. Mas a verdade é que não enfrentamos nenhum problema, nenhum bloqueio. A viagem foi calma do começo ao fim. Escolhemos chegar em Guadalajara num domingo e a estratégia funcionou. Pouco trânsito, estrada boa e logo já estávamos em nossa nova casa, onde ficaríamos por 3 dias antes de cruzar o país até o Pacífico. E, graças a Deus chegamos em Guadalajara. Vamos ficar aqui nesse Airbnb aqui. Tava com bom preço. Tá precisando cozinhar em casa. Domingão tudo fechado aqui. Viagem tranquila, graças a Deus não tivemos nenhum tipo de bloqueio, manifestação na estrada. E o pessoal aqui corre e o pedágio aqui é muito caro. A gente gastou muito dinheiro de pedágio. Mas chegamos bem. A gente coloca embaixo certinho quanto que a gente gastou de pedágio. Fala aí, E a gente viu muita moto voltando do evento que teve em Mazatlán. Disse que foi mais 5.000 motos e tal, bem legal ver a galera convidados, voltando. mas não dava pra ir. Não deu tempo. Deixar de conhecer algumas coisas. Ou íamos pra Mazatlán ou tinha que fazer... Aí teria que fazer Cidade do México muito corrido. E a gente não quis, Não ia né? conseguir fazer nenhuma das duas coisas legal. Exato. E aí, qual vai ser o almoço de hoje, Mozão? Vai ser um linguine aqui, ó, com tomate fresco. Conseguimos achar uma carne aqui no México, mas não tem mais sal, infelizmente acabou. Uma carne com preço ok, justo, que aqui não tem muita carne. É isso aí, estamos em casa agora. Essa é a nossa casa. Confortável, né? Ah, vou mostrar pra vocês onde tá a moto. Ali, ó. Perfeitinha. Agora partiu o almoço, né? Bora, vamos lá. Olá! Começando o nosso dia aqui em Guadalajara. Vamos tomar um café barra almoço numa padaria. Pegou Uma brioche e um pão queijo. doce. Isso. E o outro pãozinho com canela, que é bem comum aqui também. Nosso segundo dia aqui em Guadalajara. Ontem a gente ficou em casa organizando, editando os vídeos também. A gente tinha que fazer hora também, porque a gente tem que chegar em Mazatlán só daqui a 2 dias. Mas a tua acha que também não tem muito o que fazer. E é mais caro, né? Também. Não tinha opção, na verdade, por causa do evento de moto que estava ocorrendo lá. E a gente preferiu ficar aqui em Guadalajara, cidade mais estruturada, para ser uma cidade bem nova, muito trânsito, como em qualquer grande cidade no México. E a gente vai dar um passeio aqui, dar uma voltinha pelo centro de Guadalajara para conhecer. Aqui é a região da capital da tequila, Jalisco, mais um estado que nós estamos visitando. Tequila, a cidade, fica aqui ao lado também, mas acho que não vai dar tempo da gente ir lá. Vamos provar tequila. Será? Guadalajara é vibrante, colorida e cheia de personalidade. É a segunda maior cidade do México, é o berço de tradições icônicas como os mariachis e a tequila. Mas além da fama, ela surpreende pela mistura entre o moderno e o histórico, com praças coloniais, mercados cheios de vida e uma cena cultural que pulsa em cada esquina. Caminhar por Guadalajara é sentir o México autêntico, mas com toque urbano e criativo que conquista de cara.
na Plaza de Armas aqui de Guadalajara, com a catedral ao fundo, muito linda por sinal. Muito bonita. Vamos lá conhecer a catedral. Interessante aqui aqui em volta da catedral, ela é cercada por 4 praças, leste, oeste, norte e sul, parecendo como se fosse uma cruz, né? E aqui também fica a sede do governo. Agora a gente está aqui na lateral, na outra parte. Aqui é como se fossem 4 praças, São né? 4 partes, aqui a gente está na parte oeste, na praça oeste. Temos uma outra visão da catedral e ficamos aqui também de frente para o Palácio do Governo aqui de Guadalajara. Parece ser uma cidade nova, assim, o centro histórico não tem uma pegada tão histórica, né? A arquitetura que é uma arquitetura mais clássica, um pouco mais moderna. Imagino mais ou menos aí de 200, 100 anos talvez. É interessante. Todas as cidades grandes que nós passamos, Cidade do México, Puebla, aqui em Guadalajara, ainda é muito viva a cultura do engraxate, coisa que do Brasil que eu conheço, que não é muito, infelizmente, não é tão viva. E aqui em Guadalajara tem até essas casinhas, esses quiosquezinhos para eles ficarem mais confortáveis. É bem interessante. E agora vamos tirar aquela foto clássica que praticamente toda a cidade tem. Guadalajara, Guadalajara. Depois desse voo magnífico com drone aqui no centro histórico de Guadalajara, cansou a gente fez muito esforço. E agora a gente vai caminhar em torno de 800 metros e vamos visitar o Mercadão San Juan de Dios, que promete uma boa tequila e uma boa comida mexicana. Típica daqui, vamos ver o que De Jalisco. Eu não tenho a menor ideia do que pode ser, mas eu não duvido que seja um taco. Na verdade, o que a gente estava vendo é que basicamente se resume a taco. É uma panqueca recheada que lembra um taco, é um tacozinho assim. São várias... Tem 80 nomes, mas é tudo taco. Pra gente que não conhece leigo, muito bem, leigo, parece que tudo se resume a um taco. Só que dá um taco com mais molho, um taco com menos molho. Mais recheio, menos recheio, com recheio verde, recheio azul, recheio de carne, recheio de queijo. Basicamente, a tortilha é em todos os pratos também. É uma delícia. Todas elas são de muito bom gosto. A gente está falando isso, que tudo se resume a taco, mas não deixa de ser uma comida maravilhosa, tá? É uma comida muito saborosa. E apesar de ser muito parecida por causa do taco, ela tem sabores muito diferentes, né? Exatamente. É parecida, mas é diferente, entendeu? Exatamente. Estamos na Plaza Tapatia, que é a segunda praça mais famosa aqui de Guadalajara, só perde a Praça de Armas. E agora chegamos. Graças a Deus vamos almoçar no Mercado San Juan de Dios. Vamos! Eu servi. Pescado de polpa por 30.
aqui, né? Que tem já. Pedi a ela a melhor pimenta. Eu acho que ela vai mandar vou sacanear esses gringos aí. Ela deu essa aqui, ó. Ela falou que é a mais saborosa. Então, isso daí é de polvo, tá? A gente tenta mudar o cardápio aqui no México. Mas chama mais, né? Um taco. Não tem a outra opção, o nome é taco mesmo. O taco foi 30 pesos, dá mais ou menos uns 10 reais. 10 reais de camarão e de polvo. O preço é bom, a qualidade é boa, tudo bom. Muito boa, a pimenta é forte. Então vale a pena sempre ficar no mesmo. Almoçados. Ganhamos uma balinha da sorte no final. Agora vamos para o hospício. A gente vai conhecer o hospício aqui de Guadalajara. Esse é o famoso hospício aqui de Guadalajara. Ele foi criado em 1791 por um padre. Não lembro o nome do padre, mas era um padre. E o intuito principal era absorver órfãos, pessoas carentes e necessitadas, que tinham alguma doença, alguma incapacidade. Ele, além disso, ele acabou virando um hospício, né? Com o tempo ele começou a receber mais gente com problemas mentais, com necessidades mentais, e acabou levando o nome de hospício. E em 1997 ele leva o título de Patrimônio Mundial da Unesco pela sua importância histórica e cultural aqui na cidade de Guadalajara. Nós estávamos pensando talvez não entrar, porque era 110 pesos, mas a senhorinha aqui, muito amável, sugeriu a nossa entrada. E agora eu vou até ajudá-la também. É grátis, né? É grátis. Hoje, terça-feira, é grátis. O Hospício Cabañas, em Guadalajara, é muito mais do que uma construção histórica. É um monumento à generosidade e arte. Ele foi fundado em 1791 por Dom Ruiz de Cabañas. Foi criado como abrigo para órfãos, idosos, doentes e pessoas em situação de vulnerabilidade. Na época, era um dos maiores complexos assistenciais das Américas. O grande destaque está no teto da capela. Há frescos impressionantes do pintor José Clemente Orozco, incluindo a obra O Homem Chamas, um verdadeiro espetáculo visual que parece flutuar acima de quem passa por ali. Bom dia. Estamos em Guadalajara, onde o Brasil foi tricampeão mundial, e hoje vamos para o Pacífico. Hoje a gente completa praticamente a travessia do México, do Atlântico ao Pacífico. Serão aproximadamente 550 quilômetros até Mazatlán. Lá em Mazatlán a gente pretende ficar uns 2 dias e pegar a balsa para La Paz, começar a fazer Barra Califórnia. Ah, e Mazatlán é 1 hora menos que aqui? Isso, a gente vai ficar agora com fuso de 4 horas a menos do que o Brasil. Vamos ganhar 1 hora chegando lá em Mazatlán. Partiu viagem, que a estrada é boa, não está cedo, também não está tarde, porém aqui o trânsito é meio caótico, não deixa o corredor, então vamos correndo, né? Vamos correndo para a cidade de Guadalajara. Vamos tentar passar em Tequila, não sei se vai ser possível. Guadalajara é uma ótima cidade, tá? Muito gostosa, bonita, ótimo para passear também. Valeu a passeio. 1 noite aqui, 2 noites aqui no máximo, tá visto. Saímos cedo de Guadalajara, a cidade que nos acolheu bem e foi essencial para a gente se organizar antes da próxima grande etapa da viagem.
pegamos a estrada rumo a Mazatlán, passando por fora da cidade de Tequila. Mesmo de longe, dava para ver as plantações de agave cobrindo as colinas, cenário típico e bonito. A viagem correu tranquila, com paisagens que mudavam aos poucos. Primeiro um clima mais seco, mais deserto, depois as áreas mais úmidas, como campos alagados perto do litoral. Descemos até o nível do mar e chegamos a Mazatlán, com o tempo ao nosso favor, prontos para embarcar rumo à Barra Califórnia. Chegamos no restaurantezinho aqui, arrumando as coisas. Tem um camarão meio que ceviche que se chama água fria, né? Água chile. E vamos pagar em torno de 60 a 70 reais e come à vontade. É um camarão cru, como se fosse um ceviche. Vamos provar. Para começar, chegou uma carninha assada, um taco de camarão e camarão empanado com arroz e várias outras coisinhas. Chegou agora a bebida mais típica do México. Michelada. Com molho de tomate. É cerveja com molho de tomate. E Salgada. esse daqui é um docinho com pimenta e tamarindo. Acho que é. Vamos ver. Limão, molho de tomate, sal. É salgada. Eu não curti muito. E muito gelo. E tem muita pimenta também. Diferente, valeu. Valeu? Essa mesmo. Não pediria outra, não pediria outra. Depois daquele almoção, aqui Michelada de 1 litro. 1 litro de michelada. Rodízio, tempo que a gente não vai pro rodízio, comendo pouco. Verdade, né? Agora a gente vai conhecer o Pacífico do México. Vamos chegar aqui na praia. Se dá um pôr do sol. Pata Salada é o nome da praia. Seria uma pata salgada, no caso. É, muito bem. Mas dá um pôr do sol aqui também. Eu acho que não vai dar um pôr do sol não, porque o sol já está se pondo muito no extremo norte. Na lateral já, né? Já tá, não, lateral não, tá realmente no norte. Lá ele tá na lateral, norte é lateral. Não, moça, não. Na lateral nossa, no caso, seria. Mas tá bem ao norte, não tá a oeste, como imagina. Estaria a noroeste. Por isso que no Alasca tem o sol da meia-noite, né? Porque ele tá lá em cima. E vamos conhecer a praia agora. Então, tem horário pra utilizar a praia. Não sei se depois das 7 pode ficar aqui, não pode? Não pode. Pode comer na areia, será? Não pode? Pode, é intocável, será? Não pode. E ali fica a cidade de Mazatlán, onde a gente vai pegar o ferry boat. E agora a gente vai ver se a água é gelada tanto quanto é no Chile e no Peru, porque lá é gelado. Lá é bem gelado. O que você acha? Vai ser? Eu acho que não. As pessoas estão na água ali, tá calor aqui. Tá uns 30 graus. É, vai ter pôr do sol sim ali, ó. Vai rolar um pôr do sol. Eu falei que ia rolar um pouco de sol. Vamos ver a água. E aí? Não, não é gelada não. Não, não é. Não é. Bem gelado. Bem gelada. Então, acho que a gente não especificou, não falou, mas aqui em Mazatlán nós viemos pra cá porque é onde pega o ferry boat pra nós irmos pra Barra Califórnia. E nós pegamos o ferry daqui um dia, não amanhã, no outro, no caso. 2 dias. 2 dias, 2 noites. Daqui 2 noites pega o ferry daqui. E é só daqui que sai. Sai daqui, na verdade. Tem uma outra porque- opção também, mas ao norte, a 600 km ao norte. Mas nos disseram que mais ao norte
ferry não é tão bom, é mais ferry de caminhão, de Não vale a motorhome pena. e tal, não vale a pena. E o custo ficaria muito alto, porque É mais ao norte. além de ser mais ao norte, tem um pedágio. Só de pedágio vai gastar mais de uns R$300. Hoje nós andamos em torno de uns 500 quilômetros e gastamos mais ou menos uns R$200 de pedágio. É muito caro, é muito caro. Então, se você vier de carro, saiba que é o dobro, no mínimo o dobro. É bem caro. Estamos vendo agora o nosso primeiro pôr do sol aqui no Pacífico. Com direito a musiquinha aqui, ó. É uma banda bem aqui atrás, tirando o nosso sossego. Daqui da praia onde nós estamos, dá pra ver o nosso ferry saindo. No malecão da cidade, que é a orla aqui deles, muito legal. É bem bonita, uma pena que hoje tá meio nublado dentro, então, mas não tira a beleza do lugar. Foi nessa cidade aqui que nós falamos que teve um evento de moto semana passada. Bastante gente. E é nessa cidade também que vamos pegar o nosso navio para ir amanhã para Barra Califórnia. Alguma coisa? Isso, estamos aproveitando esse momento, um dia livre aqui, para dar um passeio pela cidade, bem bonita. E vamos reconhecer ali como é que a gente faz para mandar a moto, como é que é o seu barco, para não ficar muito em cima da hora. Agora o trâmite todo começa a partir das 2 da tarde, a gente vai ter bastante tempo. Mas é bem bonito, a gente já viu algumas focas do leão marinho aqui também, pegando onda. Um pouquinho afastado, depois a gente vai ver se a gente consegue filmar lá com o drone mais de perto. Esse ali é bem interessante, bem legal, o Pacífico Mexicano. Acho que é mais bonito até do que Acapulco, hein? Falaram que é melhor que Acapulco. Tô gostando. Mazatlán, o nome que carrega o som do mar e o calor do Pacífico. Localizada no estado de Sinaloa, essa cidade mexicana tem uma história rica que mistura cultura, tradição e uma conexão profunda com o oceano. Fundada oficialmente no século XIX, Mazatlán começou a se destacar como um importante porto comercial, uma porta de entrada e saída para o mundo. Com o tempo, evoluiu também no destino turístico, atraindo visitantes pelas praias douradas, o centro histórico charmoso e o malecão que parece nunca acabar. É uma realidade que existe, e negar isso seria ingênuo. Porém, a imagem que muitos têm de fora não corresponde ao que nós vivemos aqui. A verdade é que, desde que chegamos, sempre nos sentimos muito seguros, não só em Mazatlán, mas em toda a região por onde passamos dentro de Sinaloa. Em Mazatlán, especialmente, a vibe é tranquila e acolhedora. A cidade vive do turismo e isso reflete na organização, na hospitalidade das pessoas, no clima de normalidade que sentimos no dia a dia, restaurantes cheios, famílias caminhando à beira-mar, músicos na rua, tudo isso compõe um cenário que passa longe do medo. Mazatlán é o lugar para se viver o presente, respeitando o passado, mas sem carregar os estigmas que muitas vezes vêm de fora. A sensação que fica é de um México real, com alma costeira, onde o sol se põe no Pacífico e a gente respira alívio, segurança e liberdade. Ó, restaurante La Maréia, para quem estiver aqui em Mazatlán, vale a pena, um visual com o Pacífico, comida boa, pimenta certa, taco maravilhoso. A gente estava aqui falando que é um dos tacos mais caros que nós pagamos por essa nossa trajetória aqui no México. Porém, tem toda uma vista, o ambiente e tal, e o sabor do taco maravilhoso. Ele tá igual, mas tá parecido com o do San Juan, só que o do San Juan tá vendendo no Mercadão, né? É, então é isso.
melhor. Só que daí vem toda a questão do ambiente, do lugar onde você tá. Lá no último dia de São Juan tinha um bêbado do nosso lado, exatamente, ajudando e tal. Então, calor, a gente ficava na frente da panela, muito legal. É uma ótima experiência. A experiência é maravilhosa. Só que também, essa experiência de frente pro mar, com a musiquinha ambiente, também é maravilhosa. Pro mar não, de frente para o Pacífico, que é alguma coisa rara e difícil pra gente. Essa é a Plazeta Machado, ótimo fazendo city tour com a moto. Prefiro fazer em moto do que naqueles ônibus grandões. Aqui não tem ônibus. Particularmente, tem ônibus sim. Acabou de passar tem carrinho, mas acabou de passar um ônibus ali. E tá me lembrando, sabe o que? Cidade do Panamá. Chegamos em mais uma placa famosa. Mazatlan. E aquela fotinho clássica? Agora eu vou provar um mezcal de escorpião. É o primeiro processo da agave, da planta que faz a tequila. Eu não curti muito a tequila, me lembra um pouco a cachaça nossa. A maioria das tequilas aqui são doces. Quando eu provei o mezcal na cidade do México, eu gostei muito. Vamos ver agora se é melhor, se é pior. É diferente, ela tem um gosto de escorpião mesmo. Vocês viram que é o escorpião? Cadê o escorpião? Já mostrei. Vem aqui. Tem um gosto e um sabor diferente. Ela lembra mais a nossa aguardente no primeiro impacto, mas ela fica... É mais saborosa. Não, ela tem um retrogosto, sabe, do vinho bom. E fica na boca ali Vai na madeira. Em carvalho? Não, essa não. Não, essa não. Esse tem gosto só de inseto. Sim. Que parece o gosto da madeira, realmente. Prova. Não tem um gosto de escorpião? Provei o escorpião. Mas ela tem um gosto bem diferente. Um gosto mais forte, né? Mas eu preferi a tequila. É que é doce, né? Nossa, ela tem um gosto bem diferente. Tem um gosto Tem um diferente. sabor muito diferente. Tem. E ela satisfaz rápido. É. Não, um copinho tá ótimo. Então. Qual é a mais alcoólica? Esse é a tequila. Mezcal ou tequila? Qual é a mais alcoólica? Que é... Puede ser que mezcal. Mezcal. Sí. A tequila tem 38. Tiene 38. 38 e El mezcal este tiene 42. 42 de álcool. Solo que hay versiones de tequila que tienen más que el mezcal. Ajá. Pero de por sí el mezcal es más fuerte, sobre todo por el sabor a humo que tiene. Sim, tem Por el proceso que tiene. Nossa, ele fica bem mais na boca o mezcal. Fica. Parece que você tomou um vinho, tem um retrogosto forte. Chapolin? Esse aqui é o sal do Chapolin. Chapolin em espanhol, aqui no México, é grilo. Lembra do Chapolin colorado? O grilinho? Então. Aqui é Chapolin colorado. Agora vamos tomar mezcal com Chapolin. É o sal do Chapolin. Fica melhor. Ficou melhor? Combinou mais? Combinou. É, mas ainda prefiro a tequila. Ficou boa. Ficou aquele salzinho assim, Ficou. ó. Ficou ótimo. Saúde. Olho brilhando. E, enfim, tomamos a nossa tequila aqui no México. Só tinha tomado mezcal. Caramba, virou tudo. Não achou nada. Essa daqui era a última, era a melhor de todas. Esse é um whisky de qualidade. Com esse lindíssimo pôr do sol aqui, nos despedimos de Mazatlan e que venha La Paz, na Barra Califórnia. Até o próximo destino. Então, a moto está assim. As malas aqui por baixo, ali também.
Uma calça e jaqueta aqui, uma calça e jaqueta ali. Eu aqui. Aqui. E nós sempre deixamos o baú de trás o mais vazio possível, pelo peso e também pela praticidade, quiser guardar alguma coisa. E as botas estão aqui. E vamos viajar assim. Eduardo vai viajar assim, eu vou viajar assim de calça. E agora? Agora vamos pegar a chave, tirar os capacetes. Importante. E aí a gente tem que chegar 3 horas antes lá no porto. E a gente está começando a ficar em cima da hora. Partiu lá pro porto agora. É bem pertinho daqui, 10 minutos? É, depende do trânsito. Sí, cómese. 6 meses viajando, ¿cómo está? Ahorita vamos a estar aqui. Allá vem uma amiga. Então, a gente foi barrado lá no ferry. É necessário 2 cintas para segurar a moto. Eles não dão a cinta, nem alugam. A gente vai ter que comprar, tá, 300 pesos. 2 cintas. R$45 cada uma, mais ou menos. É, não tem como. Quanto? 2,99. Eu e Thaís nos separamos. Thaís vai pelo embarque de passageiros e eu vou pelo embarque de cargas. Tá luego, baby. Fiquei agora ali na fila pra revistar a mochila que ficou comigo. Dei o bilhetinho, revistou. E agora eu tô indo a pé até entrar no navio. Bem prático, fácil. E eu tava vendo aqui no bilhete. Temos comida. Parece ser buffet. Vamos ver o que vai nos aguardar pra noite. Instalados, embarcados, falta mais acho que 1h30, 2 horas para o navio sair. Então, Zarpar. o navio zarpar. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Agora a gente descobriu que a moto não ia ser barrada se não tivesse as travas. Porém, o rapaz que trabalha ali falou que seria muito prudente a gente colocar, porque pode ser que ela movimente dependendo do como esteja o mar. É melhor, né? O custo, o risco seria muito mais alto. E agora, aqui, acho que a comida serve de graça também aqui. Tá, graça não, né? Tá inclusa no valor que nós pagamos. Isso melhora muito aí a nossa situação aqui dentro. Porém, tem também lanchonete, né? Eu acho. Tem lanchonete do lado ali, tem um pessoal já no restaurante. E uma área muito pequena externa. Depois a gente filma também, mostrando essa área. Ele tá passando agora enquanto eu esteja falando isso. E tá calor aqui dentro. E vai dar mais ou menos umas 13 horas no navio. Vamos sair daqui às 4 horas da tarde e chegar lá às 6 horas da manhã. Mas a poltrona é melhor que a de avião, você não achou? Uhum. Achei mais confortável que o avião. Confortável que no avião e você tem mais espaço também, né? Do que no avião. Ainda consegue andar mais e tal. Se não quiser ficar aqui, dá pra ficar lá na lanchonete, que eu já vi fotos. Fica lá fora olhando o mar, que o mar aqui é muito bonito. Quem sabe a gente encontra uma baleia no caminho. Aqui tem avistamentos de baleia, mas eu não sei quando no que inverno. Na hora verão, né? Tá esquentando. Na verdade aqui é primavera, mas é mais no inverno. Mas a chance existe. Isso bem tal. Vamos ver, vamos mostrar aí as imagens legal desse mar.
E por enquanto tem uma rede de Wi-Fi, mas ela não tá funcionando. Não funciona Wi-Fi aqui dentro, já perguntou já. Não temos Wi-Fi, só 4G. Que não é muita. É isso aí, paciência. Ciência. Ficar off por algumas horas. Hora do almoço. Tinha frango, porco, saladinha, arroz, feijão e tortilha. Eles vão servindo e entregam em marmitinha. Você escolhe o que quer, né? E ele te entrega na marmita. Tá? Tem 250 pessoas para 8 vagas no refeitório, que é impossível. Impossível. Aí nós encontramos um lugar aqui em cima, com um banquinho e tal. E tenho certeza que se nós sairmos daqui vai vir alguém na mesma hora. O sol tá forte, mas é melhor aqui do que lá dentro. Ainda mais que as pessoas estão comendo lá dentro e tal, deve estar um cheiro de comida muito forte. Então, acho que uma boa parte do nosso trajeto vai ser aqui em cima. Em paz, seguimos pela estrada, atravessando o Mar de Cortez, com baleias nos guiando, e chegando em La Paz. Obrigado por estarem com a gente nessa jornada. Curtam, se inscrevam e, por favor, compartilhem. Isso ajuda muito o canal. Até o próximo destino.